Olá, amigos. Estamos de volta para mais um programa Despertar, promovido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru e veiculado pela TV Educativa Prevê. Sempre trazemos a este programa um entrevistado que nos oferece a sua sabedoria, o seu ponto de vista, motivos para a nossa reflexão. Hoje está de volta, com muito prazer, o nosso caro amigo, conhecedor do Evangelho de Jesus, nosso caro amigo Francisco, que mais uma vez está de volta. Eu agradeço a oportunidade, o convite e espero estar à altura, dos questionamentos, dos esclarecimentos que possamos elaborar a respeito desta maravilhosa doutrina que abraçamos. Francisco Amorim, hoje está em voga, parece que está na moda falar a respeito da transição porque o planeta Terra vai passar. Os mundos periodicamente passam por transições, Francisco? Sim. É natural essa questão da transição, né? A questão da própria dinâmica do universo, em que nada fica parado, tudo está se transformando o tempo todo. Agora, as pessoas, elas gostam um pouco de fantasia e de exagero, né? Parece que é muito interessante impressionar os outros com o sobrenatural ou coisas que seriam extraordinárias. Então, quando se fala em transição planetária, pelo que eu tenho notado aí, na maioria dos casos, se fala muito numa conotação assim de assustar as pessoas que, por alguma razão, não estão preocupadas com a própria elevação moral. Mas Deus não pensa desse jeito, né? A transição do universo, ele acontece o tempo todo. Está acontecendo desde quando surgiu e vai continuar acontecendo, as galáxias vão mudar, vão transitar, os sistemas estelares, como o sistema solar, por exemplo, vão ter modificações, vão surgir outros, alguns vão desaparecer. Isso é normal. Agora, o que a gente tem que levar em conta, e isso é importante, é que o espírito, que é a individualização da inteligência no universo, o princípio inteligente do universo, esse surgiu em algum momento, depois do universo naturalmente, se bem que a energia que o constitui poderia estar lá já desde o princípio. E é imortal. Logo, nós somos responsáveis pelas nossas atitudes ad eterno, né? Isso não tem interrupção. Falham aqueles que pensam em assustar os outros com palavras, com alegorias, sem se preocupar com eles próprios. Mas não é bom que o pessoal de vez em quando receba um tranco aí? E pelo jeito, pelas suas palavras, eu deduzo que a Terra já tenha passado por algumas transições no passado. Sim. Consta que o nosso planeta tem em torno de 4,5 bilhões de anos. Quando a gente olha para as ciências naturais, pelo menos há 165 milhões de anos, tinha vida biológica estruturada aqui em grande quantidade, né? Os dinossauros, por exemplo, são dessa época. Não existem registros que possam atestar que houve cultura nesse período, né? Não se tem isso, pelo menos por enquanto eu não conheço. Quer dizer que os homens nessa época, como ser pensantes, não existiam ainda? Provavelmente não existiam, e se existissem, não foram capazes de deixar algum registro que atestasse a cultura deles. As estruturas biológicas, as estruturas ósseas, por exemplo, como aconteceu com os dinossauros, elas dependem de consistência, de uma série de características para serem conservadas ao longo da história, ao longo do tempo. Então não existem
Mas a inteligência, a gente não pode dizer que não existia. Quer dizer que podem ter existido seres pensantes, almas que estavam por aqui, mas não estavam ainda efetivamente ocupando corpos humanos. Exatamente. Então a inteligência já estava aqui. Por exemplo, Jesus é o governador da Terra e ele acompanhou esse processo desde o início, antes da Terra ser formada. Outros espíritos elevados, sob o comando dele, certamente estavam aqui. Todo esse processo de instalação da vida biológica aqui foi acompanhado. Foi acompanhado, tem um trabalho por trás disso, uma organização. Na alegoria, vamos chamar de alegoria, fábula ou uma situação qualquer de comparação, algumas religiões falam que de Adão e Eva para cá ocorreram muitas transformações. É verdade. O que acontece, né? Quando a gente olha para a história de Adão e Eva na Gênese, eles teriam sido expulsos do paraíso. Paraíso é sinônimo de céu, né? Provavelmente esse paraíso não era na Terra, porque eles já eram seres altamente estruturados. A história que foi criada para contar como surgiu a humanidade, na verdade como surgiu aquele povo, ela se preocupa com aquele povo, o povo hebreu. Mas o espírito de Adão, o espírito de Eva, certamente são exilados aqui, né? Eles vieram desse paraíso que consta que eles foram expulsos e vieram para a Terra. É a mesma história do Lucifer sendo expulso do céu. E é a mesma história dos exilados da capela, analisado também por Emmanuel em A Caminho da Luz. Você está deixando a gente curioso. Nós vamos encerrar este bloco e no bloco seguinte você vai contar melhor essa história aí de Adão e Eva, se eles existiram mesmo, se eles vieram de um suposto paraíso. E esse pessoal também, exilados de capela, você vai contar para nós com mais detalhes que os nossos espectadores possivelmente estão curiosos. Voltaremos no instantinho. Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de Cupom Fiscal com CPF Automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione Prazo Indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando o SEAC e todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Despertar de hoje, que está trazendo uma pessoa que estuda o Evangelho, estuda a Bíblia, e eu estou aproveitando aqui para aprender um pouco mais. Francisco, no bloco anterior nós comentamos a respeito das transformações que atualmente em todos os templos e igrejas fala-se numa suposta transição planetária. E no bloco anterior você falou supostamente que Adão e Eva não seriam uma fantasia, mas seriam seres que provavelmente vieram de outras galáxias para cá e eles estavam num paraíso e perderam o paraíso e vieram para a Terra numa época em que a Terra não tinha internet, não tinha energia elétrica, não tinha higiene, não se conhecia nada sobre as letras, é isso? Teoricamente é isso, né? Na verdade, você vê, a Terra tinha começado, não tinha aqui uma inteligência desenvolvida, mas tinha um princípio vital, inteligente em desenvolvimento aqui.
Isso a gente viu já da própria história dos animais que existiam aqui. Essa questão da obediência, essa questão da elevação moral, ela é universal. Deus é perfeito, não é? Se Deus é perfeito, tudo que Ele cria tende à perfeição. Ele está tentando fazer a gente elevar de nível. Se elevar. Então tudo que é criado por Deus tende à perfeição. É onipotente, quer dizer, ninguém é mais poderoso do que Deus. É onipresente, está em todas as partes, em todos os tempos. Quando a gente considera isso, não existe nenhum tipo de oposição a Deus. Nenhum tipo. Todas as possíveis oposições acabam se virando contra o próprio indivíduo. Tá? Então o que acontece? A Terra está num período agora em que muitos espíritos que estão aqui, independentemente de onde eles vieram, adquiriram ou escalaram um nível mais alto da elevação moral e teriam direito a um progresso menos conturbado. E tem gente que está atrapalhando? Tem muita gente atrapalhando. Por exemplo, nós estamos no século XXI da era cristã. Quando Cristo veio aqui, Ele veio para dar uma interpretação mais adequada às leis que existiam. Ele disse, eu não vim mudar a lei, mas eu vim dar um entendimento à lei. Dar-lhes cumprimento. Dar-lhe cumprimento. E aí, uma das alterações na interpretação que ele faz é no sentido da vingança. Foi dito aos antigos, odiarás os teus inimigos, está lá no capítulo 5 de Mateus, e amarás os teus amigos. Eu, porém, vos digo, amarás os teus inimigos e perdoarás e oras por aqueles que te perseguem e caluniam. Que ele dá uma interpretação diferente. Por quê? O perdão, a questão da oração, ela tem o poder de... O perdão anula a violência. A oração eleva a frequência de quem está orando. É um benefício para quem está orando. Então, muitos espíritos que estão aqui atingiram esse patamar de entendimento já, independentemente de religião que estejam ou de não ter religião. Existem agnósticos por aí que são moralmente muito elevados. Eu já, inclusive, tenho relacionamento com pessoas que não acreditam nada em Deus, mas são pessoas boas, são éticas. O que interessa é que a pessoa seja justa, e para ser justo tem que ser honesto. Isso que você falou, de uma certa forma, consubstancia a necessidade de uma transição, de uma modificação do nosso planeta? Exatamente, como eu disse no começo, está tudo em transição. O planeta, ele transita fisicamente, muda o aspecto, acontecem acidentes geológicos, uma série de circunstâncias que mudam, inclusive a habitabilidade por aqui. E os seus habitantes têm que crescer também. Habitantes, nós temos aí perto de 8 bilhões de espíritos encarnados aqui. E estamos fazendo guerra. 2000 anos depois que o Cristo veio dizer que tem que ser manso. Ele disse, os mansos herdarão a terra. Está lá no capítulo 5 também de Mateus. Então esse pessoal no Sermão da Montanha, está remando contra a correnteza de Jesus. Estão dizendo para Jesus que ele não existe. Que o poder cristão, do poder dos ensinamentos dele, é uma farsa, uma balela. Francisco, como é que fica aquela história que você falou no bloco anterior, de que Adão e Eva, em primeiro lugar, se eles existiram realmente, e segundo, você disse que eles vieram de um paraíso que não era aqui? Esse é o entendimento que a gente consegue deduzir a partir das histórias como se formou aqui, né? Quando a Terra foi criada, nada tinha aqui, não tinha vida. As condições que existiam aqui não eram possíveis abrigar um espírito em algum corpo físico. Essa condição foi criada depois. Então, para ter um espírito inteligente aqui, vamos dizer, há 5, 6, 10 mil anos atrás, ou 40 mil anos atrás, considerando o tempo que leva esse processo de evolução, né, que é muito longo,
Então esses espíritos que eram inteligentes, que tinham o poder de compreensão até das leis de Deus, não estavam aqui. Então essa expulsão do paraíso significa que veio gente de fora para cá. Veio gente de fora para cá. Para poder levar o nível do que estava sendo criado aqui. Nós tínhamos aqui princípios inteligentes, né, que ainda não tinham raciocínio contínuo ou que não tinham a capacidade de transformação da natureza. Porque quando Deus cria os espíritos, individualiza a inteligência, a ideia é formar os seus co-criadores. Uma transformação na natureza, dependendo das leis naturais, leva milhões de anos. Uma transformação feita pela inteligência pode acontecer em alguns dias, né? Agora, o que essa inteligência, ela entra num campo de prova e muitas vezes vai cometer uma série de equívocos. Por exemplo, foi liberado o conhecimento da energia atômica, por exemplo, para nós aqui. Para quê que foi liberado? Qual que era a ideia? Qual que era o objetivo? Melhorar a energia. Resolver o problema de energia na Terra. E o que a gente fez? Né? Então, mais ou menos o que fizeram com o avião de Santos Dumont, né? A mesma coisa. E outras circunstâncias, outras coisas que a ciência descobre e que seriam um excelente avanço para a humanidade e acaba virando um empecilho. E acaba trabalhando contra a própria humanidade. Exatamente. Então o que acontece? Os elementos que provocam esses traumas, esses atrasos, essas circunstâncias, eles acabam sendo prejudiciais aqui e a si mesmos. Porque à medida que eles se utilizam de um conhecimento que era para melhorar, ele utiliza para piorar, ele se compromete. Então, muitas vezes, tirar um elemento que é muito inteligente daqui e colocar no lugar onde ele tem que refazer tudo de novo, ele vai levar um tempo muito grande para fazer essa reconstrução. E dá tempo de refletir. Nesse período, vai receber novamente as orientações do Cristo, daquele planeta onde ele estiver, porque cada galáxia deve ter os seus, né, porque são muitos. E aí sim, ele vai fazer a transição dele. Então a transição acontece em dois momentos, física e moral. Francisco, nós estamos já chegando no final deste segundo bloco. E no próximo, eu vou querer que você aproveite o tempinho para nos dizer se é verdade que já há uma data fixada para que ocorra uma grande transformação na Terra. E se ela vai modificar, teremos terremotos, maremotos, teremos cataclismos daqueles anunciados por João no Apocalipse. Então eu gostaria que no terceiro bloco nós falássemos sobre essa data que supostamente estaria marcada para a transformação do planeta Terra. Espero que você esteja gostando do nosso assunto. E Francisco vai nos trazer mais esclarecimentos e motivos para a nossa reflexão. Voltaremos já já. Estamos aqui para encerrar o programa Despertar, neste último bloco, com Francisco Amorim. E nós estamos falando aqui, parece que virou moda a gente encontrar nas igrejas, nos templos, nas postagens filosóficas, que a Terra vai passar daqui a pouco por uma transição.
Ô, Francisco, já tem uma data marcada para que a Terra sofra algum abalo sísmico? Vai acontecer assim? Vão ocorrer muitas mortes trágicas, como talvez tenha sido anunciado no Apocalipse por João. É isso que vai acontecer, Francisco? Que temos data para isso? Data é complicado falar sobre ela. Agora, que existem eventos que vão acontecer, sim. Tem no Apocalipse, também tem o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, que tem essa previsão. Lá, o discurso escatológico lá, né, fala dessa previsão de que haverá uma transição física muito grande, muito severa, que as pessoas sofrerão bastante com isso. Mas a data não foi definida. Tá? Existem estudos, né, pessoas que estudam isso, baseado nas informações que existem e também informações dadas por médiums sobre essas questões, eles acabam definindo uma data. Só que quando a gente pensa nessa situação, tem que lembrar de uma advertência de Kardec no Livro dos Médiuns, de que os espíritos superiores não costumam fazer previsão com data marcada. Tanto é que lá no discurso de Jesus, no Evangelho, não tem essa data. Ele fala que vai acontecer, há um tempo para acontecer isso, mas não tem essa data. O que a gente pode inferir daí muitas vezes é que tragédias, transtornos estão acontecendo o tempo todo. Nós estamos com 2 guerras no mundo hoje. Quanta gente não está desencarnando ali numa situação traumática? Tivemos terremotos essa semana, tivemos terremotos nos anos anteriores aí, 10, 15 anos, com muita gente desencarnando. Então é um processo contínuo isso, né? À medida que as pessoas que não se enquadram na frequência mental necessária para ficar aqui, segundo a previsão de Jesus, que os mansos herdarão a terra, quem estiver fora dessa frequência mental, à medida que vai acontecendo a desencarnação, naturalmente eles vão sendo direcionados para outros planetas que sejam mais adequados à sua finalidade. Mas como você disse no primeiro bloco, pressupõe-se que estejam vindo espíritos melhores para ocupar o espaço dessa gente que está atrapalhando. Sempre vieram. Então, mas pelo que estamos vivendo atualmente, uma exacerbação do egoísmo humano, parece que esse pessoal não chegou ainda. Calma, desculpa, calma. Eles sempre estiveram aqui. Se a gente olhar para o nosso mundo agora, a gente vai encontrar filósofos, religiosos, cientistas, operários, empresários, muito empenhados em transformar o mundo em alguma coisa melhor. Honestos, que trabalham corretamente, muitos estão aí. São espíritos que ou já vivenciaram muitas vidas aqui e aprenderam que isso é importante ou estão vindo de fora. Mas dá a impressão que a gente tem muito mais gente ruim do que gente boa. Mas aí que tá, vamos refletir. Se a gente olha para a história da humanidade, a gente vai encontrar guerras e revoluções o tempo inteiro, em todas as épocas. É muito beligerante. O espírito, nessa fase, que é uma fase de transição entre primário e elevado, né? Ou aperfeiçoado, o que faz menos o mal, nós estamos aqui fazendo as provas para ver se chega nesse melhor aí, nesse nível maior. Todos aqueles espíritos que foram mercenários, briguentos, assassinos, estupradores, estão tudo reencarnando como a última chance ou mais uma chance para ver se já salva alguma coisa. Quer dizer que a peneira já está funcionando? A peneira sempre funcionou. Deus não criou nenhum espírito para se perder, né? As religiões mais tradicionais falam muito do demônio. O demônio é uma criação humana. Em grego, demônio é espírito, né? É uma criação humana, é um espírito que faz o mal. Só que lá no começo é um espírito que faz o mal, uma pessoa que faz o mal. No fim isso generalizou para alguém que foi criado para fazer o mal.
Ora, se Deus é onipotente, onipresente, onisciente, Ele não ia criar alguma coisa para ficar fazendo mal contra Ele mesmo. Senão Ele não é Deus. Quer dizer que nós estamos finalizando já, precisamos dar alguma boa notícia para os nossos espectadores. Podemos ser otimistas e dizer que os mansos estão começando a ocupar mais espaço? Eu diria que sim, né? Nós temos movimentos no mundo todo de pessoas muito empenhadas em melhorar. Agora, nós estamos num planeta de expiação e provas com uma quantidade muito grande de espíritos, desses 8 bilhões, pelo menos os 90%, estão numa fase ainda de transição muito imperfeita, de muitas imperfeições. E o processo de lapidação que está acontecendo, ele age de uma maneira lenta, né? As pessoas parecem que têm prazer em sofrer. Quer dizer que aquela data que eu perguntei para você não é para já. A gente não poderia dizer isso, tá? A gente pode dizer a gente não pode marcar uma data. Mas dá para dizer assim que pelo menos alguns séculos ainda para percorrer? Com certeza, a não ser que aconteça algum evento muito diferente, inesperado. Por exemplo, cai um asteroide muito grande aí, mas parece que não tem previsão disso. Fora isso, nós podemos ser otimistas e dizer que estamos caminhando para tornar a Terra um pouco melhor. Mas também estamos caminhando para uma terceira guerra mundial. Ai, meu Deus do céu. Né? Hoje, tem muita gente, eu falei, tem muita gente agindo para o bem, mas tem muita gente que não compreende isso. Tá? Nós ainda não tivemos uma terceira guerra mundial, pela forma que eu acredito, porque os que iniciarem a guerra também vão morrer. E mesmo porque a Terra ainda está sob o governo, sobre a égide do Cristo. Para que assim, as coisas se tornem melhores aqui. Então, por mais que os beligerantes sejam ousados, eles ainda têm medo. Tá certo. Né? Se ainda tem medo, então nós temos uma chance. Francisco, obrigado pela sua presença. Gostaria já de convidá-lo para retornar, para a gente dar uma sequência a esse assunto e falar um pouquinho mais de Jesus também. Muito obrigado pela sua presença. Eu aqui agradeço ao convite e os convites futuros, né? E eu farei o possível para estar aqui. Muito obrigado. E a você, muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia. Na próxima semana estaremos de volta.